E eu quero ficar em Neemias, no capítulo 1 ainda, no comecinho de Neemias. O pastor Paulo não está entre nós, porque está em férias, viajou para Israel, e hoje eu tenho o privilégio de ministrar aos irmãos. Neemias capítulo 1, a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Texto bíblico diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança, uses de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas teu servo. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha casa pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fores infiel, eu vos espalharei entre outros povos. Mas se voltardes para mim e obedeceste os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei, trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder, com teu braço forte. Ó Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Deus, que a tua palavra nos fale nesta noite, transformando a nossa mente e coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, eu quero falar sobre novos sonhos, quero falar a partir de Neemias, que é o livro da nossa meditação. E Neemias é um sujeito muito interessante. Aliás, a sua vida, o seu livro, a sua biografia, é copiada o tempo todo por oráculos da liderança cristã e até da liderança não cristã, como exemplo de liderança. Um dos livros, aliás, interessantes que trata da história de Neemias dessa perspectiva da liderança é Liderança com Propósitos, do pastor Rick Warren. Ele traz alguns princípios eficazes para o líder do século 21. Tem aí na nossa livraria, se você se interessa pelo tema. Então Neemias é esse sujeito que, ao menos no nosso tempo, tem sido estudado como um grande líder, como um líder extraordinário que fez história em Israel, e essa história marca até hoje. E aí eu quero olhar para um aspecto da vida de Neemias e pensar esse aspecto a partir do nosso tema e de alguma forma relacionar isso. Pensando em sonhos, eu achei uma frase do Victor Hugo que eu gostei muito, que ele diz o seguinte: não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Não há nada como sonho para transformar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Que bom. Porque Neemias é alguém que ousou ter novos sonhos para o seu povo, para a sua nação. Neemias era esse copeiro,
homem de confiança do rei Artaxerxes, homem que vivia no palácio, homem que estava diante do rei, inclusive. Neemias era um homem que tinha no trabalho e entendia que tudo que ele fazia e tudo que ele colocava à mão tinha que ser de forma excelente. Uma das coisas mais incríveis para mim dessa liderança de Neemias, desse estilo de vida de Neemias, é que ele não tratava o trabalho no palácio ou o trabalho da construção dos muros, como a gente sabe que aconteceu depois, como algo simplesmente secular, que podia ser feito de qualquer jeito. Ele não tinha esse divórcio entre o sagrado e o secular, entre o trabalho e a espiritualidade, entre o ministério e a vida. Não, para ele tudo isso era uma coisa só. Tanto que ele era excelente no seu trabalho como copeiro, tinha plena confiança do rei, e foi excelente no seu trabalho de construção dos muros. Ou seja como copeiro, seja como pedreiro, seja como engenheiro, seja como líder, ele foi excelente. E isso já pode ser grande inspiração para a nossa vida e para os nossos sonhos. Porque sonhar sem excelência pode nos colocar num grande vazio de fracasso também. Ele era um homem de Deus, sem precisar de uma atuação sacerdotal. Mas porque vivia uma obediência integral a Deus, Deus o usou de forma poderosa. Neemias não era sacerdote, não era um religioso, não era um pastor, não era um profeta. Era um sujeito que servia ao palácio do rei. Que interessante isso, né? Às vezes a gente olha e a gente acha que Deus usa os ungidos, aqueles que têm titulação, os profetas, os pastores, os apóstolos, os tantos outros. Neemias era um copeiro. Era o copeiro do rei. E foi ele que Deus usou nessa história toda. Bom, como é que a história começa? Neemias está servindo no palácio. Vem o Anani, que ele chama que é um dos seus irmãos, chega de Judá, e o Neemias logo se importa e pergunta: como é que andam os judeus? Como é que anda o nosso povo, aqueles que sobreviveram ao cativeiro? Como é que eles estão? E como é que está a nossa cidade, a cidade de Jerusalém? E aí, o Anani diz: os que sobreviveram do cativeiro estão passando por grande aflição e vergonha, lá na província de Jerusalém. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Neemias é alguém que se importa. Neemias é alguém que quer saber como é que está o seu povo. É alguém que pergunta como é que estão as coisas lá. Essa é uma coisa interessante já para a gente pensar. Hoje diríamos, Neemias era proativo. Não sei se é essa a palavra. Eu prefiro dizer, Neemias se importa. E se importou com o seu povo. Não foi Anani que chegou dando a notícia, foi ele que perguntou. Foi ele que quis saber como é que estava o seu povo, como é que estava Jerusalém diante do exílio. Ora, ele toma a atitude. Ele toma a atitude de se preocupar, de saber o que está acontecendo. O questionamento de Neemias não cai numa curiosidade vazia. De quem simplesmente quer saber notícias. De quem simplesmente dá uma passada de olho no feed de notícias do Facebook. Ou dá uma passada de olho lá no Instagram para ver as fotos e as novidades a respeito dos seus amigos. Não é mera curiosidade. Ele tem intencionalidade quando ele pergunta. E a intencionalidade de Neemias também não é uma intencionalidade para o mal. Uma intencionalidade de quem quer fofocar. Ou uma intencionalidade de quem quer criticar, do tipo, tá vendo esse povo desobediente aí? Esse povo aí desobedeceu a Deus, agora está sofrendo. Agora está passando fome, está passando sede. Foi para o cativeiro, morreu um bocado no cativeiro. Os que voltaram do cativeiro continuam mal das pernas. Esse povo pagão, esse povo isso ou esse povo aquilo. Neemias também não tem essa atitude. Neemias também não tem a atitude de criticar ou de falar mal daquele que era o seu povo, embora ele estivesse numa ótima condição.
Ora, ele estava no palácio do rei. Ele estava no ambiente do império. Ele estava tendo, muito provavelmente, um bom salário e gozando de ótimas benesses. Porque ele estava diante do rei. Ele estava diante do homem mais poderoso. Ele estava no palácio mais poderoso, onde tinha o dinheiro, onde tinha o poder, onde ele não precisava se preocupar com nada nem com ninguém. Aliás, a gente não é um tanto assim? Quando a gente está bem? Quando a gente está na boa? Quando a maré está legal para a gente? Para que se preocupar? Para que se preocupar com o povo lá de outra nação? Porque agora ele não está mais em Jerusalém, está em outro lugar. Ele está no centro do poder. Ele está na Washington da época. Curtindo tranquilo, diante do Obama. É isso que ele está. Ele está no ambiente do poder. Mundial, inclusive. O que ele tem que se preocupar? Como é que está Jerusalém? O que ele tem que se preocupar? Se alguém está no cativeiro ou não está no cativeiro? O que ele tem que se preocupar? Se alguém está passando fome ou não está passando fome? Se está passando sede ou não está passando sede? Se o muro da cidade está destruído ou não está destruído? O que ele tem que se preocupar? Se ele está com a vida dele boa, ganhando o dinheiro dele honestamente, servindo ao rei, fazendo um ótimo trabalho, tendo a confiança do rei, está bacana. Com certeza fazia o devocional dele, devia orar todo dia, está ótimo. Não precisa mais do que isso. Mas é interessante porque para Neemias isso não bastou. Para Neemias estar num ambiente do sossego, do poder, do bom emprego, na situação estável de vida, não bastou. Porque ele pergunta sobre seu povo e depois dele ouvir as más notícias, a Bíblia diz que depois de ouvir essas palavras, eu me assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias se empatiza com o seu povo. Neemias senta, chora, jejua e ora. Neemias não vê a notícia triste na capa do jornal, fecha o jornal, deixa sobre a mesa e continua a vida. E continua servindo ao rei, e continua tocando o barco como se nada tivesse acontecendo. Afinal de contas foi mais uma notícia triste. Ora, notícia triste todos nós recebemos todo dia, não é verdade? Notícia triste, notícia ruim. Você chega no trabalho, abre a internet, clica na página do UOL, você já tem lá, na primeira página. Você pega a Folha de São Paulo, está lá a má notícia. A corrupção aumenta, os juros aumentam, o desemprego aumenta. Ou seja, só má notícia. A Petrobras cai, só má notícia. Ou seja, o tempo todo a gente é cercado por má notícia. Será que a gente vai ter que assumir a postura de Neemias e sentar, chorar e lamentar por todas elas? Bom, isso também vai dificultar um pouco a nossa vida. Porque sentar e chorar por todas as más notícias que chegam a nós num mundo globalizado, onde as notícias chegam aos milhares e de todos os cantos, a gente só vai chorar. Então como é que a gente discerne? Percebe que a gente está entre duas situações? Entre uma situação apática, de ser alguém que toca a sua vida sem pensar nos outros, e segue o seu cotidiano sem pensar em mais nada que não em si mesmo e no seu próprio trabalho. E estamos do outro lado de alguém que, porventura, pode se deparar com más notícias e o tempo todo chorar sobre essas más notícias e se preocupar com elas. Mas aí também a vida começa a ficar impossível. E o sujeito que entrar numa dessa vai viver uma grande depressão, porque chorar e lamentar por tudo e por todos, ele não vai sair do choro e do lamento. Então, onde é que está a vontade de Deus nisso? Onde é que está o equilíbrio nisso? Onde é que Deus sopra no meio disso? Talvez seja essa a pergunta.
Mas eu volto à tese de que Neemias se empatiza, mas ele se empatiza com o quê e por quê? Aliás, eu gostei de uma definição sobre empatia. E essa definição diz que empatia é uma resposta afetiva e vicária a outras pessoas. Ou seja, uma resposta afetiva e apropriada à situação da outra pessoa e não à própria situação. É por isso que eu disse, Neemias se empatiza, porque ele quer responder à situação de outro e não à sua própria. Ele quer responder ao seu povo e não a si mesmo. Mas a gente vive esse conflito. Parece que a gente perdeu a condição de nos empatizar. Porque é tanta coisa ruim, a gente vai se empatizar com tudo. A gente vai se envolver com tudo, a gente vai chorar por tudo. Como é que é isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios dá uma dica pelo que ele simpatizava. O que ele simpatizava? Pela igreja. No capítulo 2 de Efésios ele diz: por causa disso eu me ponho de joelhos diante de Deus. E esse se pôr de joelhos diante de Deus, ele se punha de joelhos diante de Deus por conta da igreja de Éfeso, por conta dos crentes de Éfeso, para que Deus seja habitado, que vós sejam a habitação de Deus, lá em Efésios no capítulo 2. Talvez seja um motivo da oração, e esse era o motivo da oração paulina. Que Deus seja gerado em vós, numa outra tradução ele diz. Que Deus seja gerado dentro de vocês, e é por isso que eu me ponho de joelhos. Agora, vamos pensar no que a gente se empatiza, porque a gente não vai chorar por tudo, mas por alguma coisa a gente tem que chorar, imagino. A gente não vai se importar com tudo, mas com algumas coisas a gente vai ter de se importar, certo? A gente não pode ter nas nossas costas o problema do mundo todo, mas talvez alguns problemas a gente tenha de se envolver e tenha de se preocupar com algumas coisas. E aí, o que mexe com você? Que tipo de notícia mexe com você? É o tipo de notícia mais pessoal? Quando acontece alguma coisa ruim com algum amigo próximo? Quando acontece alguma coisa ruim com algum parente? Alguém de laço sanguíneo igual o seu? O que mexe com você? Quando acontece alguma coisa na sua igreja que te deixa triste, isso mexe com você ou não? O que mexe com você? A política? Aqueles que pensam na nação, no mundo. Teve gente que foi para a rua hoje. Outros se importam com coisas tipo Big Brother Brasil. Chora quando alguém é eliminado da casa. Tem gente para tudo. Enfim. Mas o meu pensamento, irmãos, e o meu intuito para essa nossa noite é para a gente, de alguma forma, falar com Deus sobre o que Ele quer que a gente se importe. Sobre, de alguma forma, a gente falar com Deus e dizer: Deus, qual é a minha causa? Qual é a minha causa? O que eu nasci para fazer? O que eu nasci para ser? Porque mera subsistência é muito pouco para a gente. É muito pouco para o ser humano criado à semelhança de Deus. Neemias entendeu que o que ele tinha para fazer naquele momento era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não fez todos e não resolveu todos os problemas de Israel. Ele resolveu um problema, ele reconstruiu os muros. Para isso, teve uma longa jornada de trabalho para reconstruir os muros. Esdras, que foi companheiro de Neemias de uma mesma época, era um sacerdote. E o que Esdras assumiu como função? O texto sagrado, a leitura, o resgate da lei. Se Neemias foi o engenheiro, foi o líder, foi o mestre de obra, Esdras foi o profeta, foi o pastor, foi o sacerdote, que trouxe de volta a leitura da palavra,
que trouxe de volta a lei, que trouxe de volta os ensinos de Deus. E uma coisa se equilibrou à outra. Um visionário, um líder de reconstrução de muros, e um cara que traz a lei, que traz os princípios de Deus para juntar uma coisa com a outra. Ou seja, trabalho e oração. Oração e trabalho. Agora, pensando na sua vida, pensando na minha vida, pensando hoje, o que é que vai nos mover a dar um passo na direção do outro? O que é que vai provocar em nós empatia e envolvimento? Que causa? Que pessoa? Que situação? O que é? Alguém já disse que existe 2 dias importantes na nossa história. O dia que a gente nasce e o dia que a gente aprende por que a gente nasce. O dia que a gente nasce é muito importante, porque a gente chegou no mundo. Mas o dia que a gente aprende por que a gente chegou no mundo é fundamental também. Qual é a nossa missão nesse mundo? Qual é a nossa parte nesse bolo? E eu insisto com você, eu tenho convicção que a minha parte e a sua parte não está na mera sobrevivência. Nascer, crescer e morrer. Nós estamos muito além disso. O nosso potencial está muito para além disso. Nós temos muitas possibilidades de realização. De realização pessoal, não há dúvida. Mas aqui o que eu estou falando também não é de realização pessoal. Porque realização pessoal Neemias já tinha no palácio do rei. Ele já era o homem de confiança do rei. Eu estou falando de uma realização que tem a ver com o outro. Que tem a ver com o mundo. Que tem a ver com o que está fora de mim. Não apenas com o que eu almejo como descrição, ou como sonho, ou como ideal pessoal. Não. Uma coisa que esteja fora do meu umbigo. Fora de mim mesmo. Porque empatizar é isso. É se envolver com a situação do outro. É sair da minha zona de conforto. No meu ambiente tranquilo. Do meu sossego. E talvez até do meu sucesso. Para me envolver com o outro. Ou com uma outra coisa. Ou com uma outra causa. Para transformar. Para mudar. Aquilo que eu vejo. Que não pode ficar assim. Aquilo que eu vejo. Que tem que ser mudado. E aí, gente. Não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer. Até porque eu não tenho a menor capacidade disso. Você vai ter que descobrir diante de Deus qual é a sua missão no mundo. O que está fora de você que você pode fazer e pode transformar. E nessa coisa de transformar e de se envolver com o outro. Eu gosto muito da frase de Eugene Cho, que ele diz assim: a gente pode até não conseguir transformar o mundo, mas se a gente lutar bastante, a gente pode transformar o mundo de alguém. E quando a gente transforma o mundo do outro, o nosso mundo também pode ser transformado. Pode ser mudado. Então, alguns de nós podem ter uma vocação mais de Neemias, de uma liderança maior, mais volumosa, mais visível, porque ele liderou muita gente nesse projeto. Não sei se é o meu e o seu caso. Mas eu tenho certeza que você pode não, talvez, transformar o Brasil e o planeta Terra, mas você pode transformar a vida de alguém. Você tem pleno potencial para transformar a vida de alguém. Para simpatizar com alguém ou com alguma causa que seja uma causa do reino de Deus. Hoje de manhã nós tivemos aqui o balé do Novos Sonhos, projeto da Cristolândia. E eu pensei, caramba, tem alguém que se importou com essas crianças da favela do Moinho e disse, ok, vamos transformar a vida dessas crianças.
Vamos usar a palavra de Deus, vamos usar as artes, vamos usar os esportes, vamos usar tudo que Deus nos der para transformar a vida dessas crianças. Quantas crianças tinham hoje aqui no Balé de Novos Sonhos? 9. Ótimo, 9 crianças. São todas as crianças da favela do Moinho? Não. São todas as crianças pobres de São Paulo? Não. São todas as crianças pobres do Brasil? Não. São 9 crianças apenas. Mas eu tenho certeza que aquilo está transformando a vida dessas 9. E se alguém dedicar a vida a transformar a vida de 9 pessoas, não é bastante? Não é bastante? Transformar a vida de 9 crianças, não é bastante? Então, é desse tipo de coisa que eu estou pensando, e é desse tipo de coisa que eu estou falando. Nós temos tido ações como igreja, na capelania prisional, visitando os presídios, na capelania hospitalar, visitando hospitais. Eu não tenho dúvida de que são causas e possibilidade de transformação. Vai transformar todos os presos, toda a população presidiária de São Paulo? Lógico que não. Vai transformar a vida de todos os doentes do HC? Também não. Mas uma oração, uma visita, uma conversa, pode transformar a vida de alguém. Pode transformar a vida de alguém. E eu não tenho dúvida da nossa vocação como igreja, de transformação para essa cidade e para o centro dessa cidade especialmente. E por aqui muita coisa já aconteceu. E por aqui muita transformação já se deu. E há outras tantas a acontecer, a depender da nossa empatia, a depender do nosso envolvimento. A depender da nossa decisão de dizer, Deus, esse negócio não está bom, esse negócio está errado. Mas está errado a começar de mim. Porque o Neemias começa a orar e diz, Deus do céu, que os teus olhos estejam abertos à oração deste teu servo, que eu faço pelos israelitas. Eu confesso os nossos pecados. E ele começa uma oração de confissão, se colocando como pecador. Ele e todo o seu povo. E nesse processo de oração, de confissão, de jejum e de oração que leva 4 meses. Neemias ficou 4 meses orando. Ele traça o plano de ação. E ele vai executar esse plano que vai culminar na reconstrução dos muros. 4 meses de oração. De conversa com Deus. De jejum. De confissão. E aí ele traça o seu planejamento estratégico para reconstruir os muros. Eu não sei quanto tempo você vai precisar orar, até porque eu não sei que projeto Deus vai colocar no seu coração. Porque Deus pode colocar uma grande causa, já falei, mas Deus pode colocar uma pessoa pela qual você vai orar, pela qual você vai intervir na vida, pela qual você vai transformar a vida. Ora, uma pessoa não vale mais que o mundo todo perdido? Diz a Bíblia. Então uma pessoa não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, meus irmãos, a minha oração nessa noite é que Deus te dê um sonho. Deus te dê um sonho. Como o pastor Martin Luther King, no seu discurso famoso, ele dizia, I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, dizia o pastor e ativista Martin Luther King Jr. Ele tinha um sonho. No caso dele, ele escolheu uma causa. Os negros dos Estados Unidos. Os negros que sofriam preconceito e racismo nos Estados Unidos. Morreu por esse sonho, mas entregou a vida nisso. E eu tenho certeza que não se arrependeu. Eu tenho certeza que não se arrependeu. E há pouco eu tive notícia da filha de Martin Luther King Jr. E um discurso dela recente, ela dizia, eu tinha todos os motivos para
não lutar pela causa dos direitos humanos, porque eu perdi meu pai por essa causa. Meu pai morreu por essa luta. Mas é por isso mesmo que eu me mantenho nela. É por isso mesmo que eu sigo nessa luta pela qual o meu pai já morreu. Até porque o meu Cristo morreu muito antes. Até porque o meu Cristo morreu 2000 anos atrás. Para nos oferecer vida, para nos oferecer uma vida abundante, para nos oferecer uma transformação pessoal, social e de todo jeito. Esse é o nosso desafio. Então, meu irmão e minha irmã, simpatize, se importe, saia do seu lugar confortável e tranquilo e sonhe em alguma coisa que tenha a ver com mais alguém além de você, que tenha a ver com abençoar mais alguém, que tenha a ver com transformar a vida de mais alguém, que tenha a ver com mudar mais alguma coisa. E nós, como igreja, estamos do lado de cá também sonhando com mudança, também sonhando com transformação. E queremos você junto com a gente nisso. Você junto com a gente, buscando essa nossa vocação transformadora da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sonhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, por Neemias. Obrigado por deixar registrado a história deste homem de Deus, que mudou a realidade do seu tempo, do seu povo, da sua cidade. Deus, que o Senhor também faça conosco o que fez com Neemias. Desperte, Senhor, a nossa mente e coração para nos empatizar, para sonhar com transformação que esteja para além de nós. Deus, nos dê essa capacidade de mudar alguma coisa no mundo à nossa volta, de mexer com o nosso estilo de vida, com o nosso confortável estilo de vida, muitas vezes. Nos mobilize, Senhor, para nos envolver mais e melhor com o Teu reino, com a Tua vontade, com os propósitos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, mobiliza o nosso coração, mobiliza a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.